Segunda, o festival que deveria ser a celebração da glória se transformará no palco de um colapso total onde o sangue e o orgulho falarão mais alto. Zilá e Nayane não aceitarão a afronta e despejarão toda a sua fúria sobre Alaorzinho, trucidando o rapaz com palavras por ele ter cometido o erro fatal de permitir a presença de Agrado e Eduarda no evento. O clima de festa será sufocado por uma tensão insuportável e Janete sentirá o peso do desastre iminente ao perceber que Agrado está prestes a cometer um sacrifício terrível. Ela verá a amiga abrir mão de retalhos preciosos de sua própria existência, tentando apagar cada rastro de João Raul de sua alma, em uma tentativa desesperada de sobreviver ao vazio. Eu vou enterrar esse passado, nem que eu precise morrer por dentro para nunca mais pronunciar o nome dele. Gritará o silêncio de Agrado enquanto ela destrói sua própria história. Mas o perigo não parará por aí, pois Nayane, movida por um sentimento avassalador de posse, mostrará as garras e lançará uma ameaça de morte sobre Sinara, deixando claro que não haverá piedade para quem cruzar o seu caminho. Enquanto o ódio ferve em uma ponta, na outra, Eduarda observará Leandro com um olhar carregado de melancolia e admiração ao vê-lo com sol, sentindo que o destino está pregando uma peça cruel em seu coração. No submundo das conspirações, Valmir e João Raul traçarão o perfil psicológico de uma Nayane cada vez mais instável, sem saber que ela estará prestes a cair em sua própria armadilha emocional. Gael surgirá como uma sombra sedutora e, com elogios venenosos, fará a blindagem de Nayane desmoronar, deixando a vilã completamente desconcertada e vulnerável pela primeira vez em anos. Janete, sempre atenta ao caos, flagrará Laurzinho nos braços de Alana, uma traição visual que promete incendiar ainda mais os bastidores desse festival amaldiçoado. No ápice do confronto psicológico, Eduarda perderá a paciência e dará um basta definitivo, chocando Leandro ao exigir que ele nunca mais ouse mencionar o casamento dela com Agrado, como se cada palavra fosse uma facada em uma ferida que se recusa a fechar. O que acontecerá quando as máscaras caírem e o festival se transformar em um campo de batalha onde ninguém sairá ileso? Quem terá coragem de encarar a verdade quando a identidade de todos estiver em frangalhos? Terça, o Festival da Discórdia será apenas o começo de um incêndio que consumirá cada aliança construída nas sombras, pois o que está por vir na terça-feira transformará a vida desses personagens em um verdadeiro campo de guerra emocional. O ciúme doentio tomará conta de Agenor, que sentirá o sangue ferver e a mente entrar em colapso ao notar o interesse predador de Malvino por Laurinha. Ele não aceitará ser escanteado e o confronto entre os dois será inevitável. Enquanto isso, o sucesso estrondoso da ideia de Iranildo para o rádio ecoará por toda a cidade, mas a glória será breve, pois o clima de festa será cortado pela língua afiada de Zuzu. Ela não guardará segredo e lançará o veneno diretamente no ouvido de Alaorzinho, revelando que Janete flagrou algo sombrio e inexplicável envolvendo o empresário. Uma peça desse quebra-cabeça que ameaça destruir reputações inteiras em um piscar de olhos. Eu vi o que ninguém deveria ver, e esse segredo vai queimar as mãos de quem tentar escondê-lo, pensará Janete, sentindo o peso da descoberta enquanto Irene, alheia ao caos iminente, convocará Agrado e Janete para a inauguração de sua loja, um evento que promete ser o epicentro de novos e perigosos encontros. A tensão atingirá níveis insuportáveis quando a máscara de Nayane começar a rachar diante do terror absoluto. Ela entrará em um desespero avassalador ao perceber o brilho de reconhecimento nos olhos de João Raul. Ele verá em Agrado os traços vivos e aterrorizantes de Diana, uma conexão que Nayane tentou enterrar às 7 chaves. Não pode ser ela, eu fiz de tudo para apagar essa maldita lembrança da mente dele, gritará a vilã em seu íntimo, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Enquanto isso, Valmir jogará o jogo da sedução e da gentileza extrema com Agrado, agindo como um cavaleiro que esconde segundas intenções perversas. No lado dos vilões, a arrogância falará mais alto quando Rony garantir a Zilá, com um sorriso de desprezo, que o plano de dominação total está em curso e que eles finalmente controlarão os Amaral como marionetes em suas mãos gananciosas. O clímax desse dia de fúria acontecerá quando o instinto de João Raul falar mais alto que a razão. Ele abandonará tudo e perseguirá Agrado, movido por uma obsessão que não conhece limites, tentando desvendar o mistério que habita o olhar daquela mulher. Nayane, vendo seu império de mentiras desmoronar e possuída por um sentimento de posse doentio, não ficará de braços cruzados. Ela implorará a ajuda de Gael para seguir o namorado, iniciando uma caçada humana onde a traição não terá pena de ninguém. O que acontecerá quando João Raul finalmente encurralar Agrado e confrontar o fantasma de Diana?
Será Nayane capaz de cometer uma loucura definitiva para impedir que a verdade venha à tona, ou o destino já escreveu o fim sangrento dessa farsa? As consequências serão catastróficas e ninguém sairá ileso desse turbilhão de segredos revelados. Quarta, o caos absoluto vai se instalar e as máscaras finalmente cairão em um espetáculo de dor e humilhação que ninguém será capaz de deter. A quarta-feira será marcada pelo confronto mais violento e visceral que a cidade já presenciou, pois o encontro entre João Raul e Agrado não será um acerto de contas, mas sim um campo de batalha onde as palavras cortarão mais do que lâminas afiadas. Eles vão se atacar mutuamente, despejando mágoas guardadas há séculos, em uma discussão ensurdecedora que fará o chão tremer sob seus pés. Você é o fantasma que me persegue, mas eu não vou mais permitir que você destrua o que resta da minha alma, gritará Agrado, sentindo o coração pulsar em um ritmo frenético de ódio e desespero. Mas o que já era uma tragédia se tornará um massacre emocional quando Nayane e Leandro surgirem das sombras como carrascos implacáveis. Eles vão encurralar o casal, exigindo explicações sobre aquele encontro proibido, e a tensão será tão densa que o ar faltará nos pulmões de todos os presentes. Será o colapso total das aparências e a destruição definitiva de qualquer resquício de confiança. Enquanto o mundo desaba para uns, outros brindarão sobre as cinzas do sofrimento alheio. Valmir e Irene vão gargalhar de vitória, celebrando o sucesso estrondoso da inauguração da nova loja, sem se importarem com o rastro de destruição que deixam pelo caminho. Mas o destino reservará uma armadilha cruel para a vilã da história, pois Nayane começará a perder o controle sobre seus próprios desejos. Ela sentirá um incômodo avassalador ao perceber que seus pensamentos sobre Gael não são apenas de gratidão, mas estão carregados de um romantismo proibido que ameaça sua sanidade. Gael, agindo como a serpente no paraíso, oferecerá seu ombro e seu conforto, infiltrando-se nas rachaduras do coração de Nayane enquanto ela luta para não se afogar em sua própria carência. Na rádio, o impacto será devastador quando Palhares ficar em choque absoluto com a história narrada por Iranildo, uma revelação tão potente que mudará o curso dos acontecimentos e deixará a audiência em transe. A pressão se tornará insuportável para Agrado, que será colocada contra a parede por uma Eduarda implacável e decidida a arrancar a verdade a qualquer custo. Ela exigirá saber quais são os reais sentimentos de Agrado por Leandro, escancarando uma ferida que nunca cicatrizou. Pare de mentir para si mesma, seus olhos entregam que você ainda pertence a ele, disparará Eduarda. Antes de assumir o centro dos holofotes e conceder uma entrevista bombástica para o programa de Iranildo, onde cada palavra será uma granada lançada contra seus inimigos. Mas o golpe de misericórdia virá de onde Nayane menos espera. João Raul, exausto das mentiras e da toxicidade que o rodeia, tomará uma decisão radical e pedirá um tempo no relacionamento, deixando a vilã em um estado de choque e fúria incontrolável. Em um ato de vingança e desespero, Nayane se jogará nos braços de Gael, selando um pacto de luxúria e traição que mudará tudo para sempre. O que restará dessa teia de mentiras quando a luz do sol nascer? Estará Nayane cavando sua própria cova ao se entregar ao inimigo, ou essa será a sua cartada final para destruir a felicidade de todos ao seu redor? O abismo está logo ali e ninguém terá forças para recuar. Quinta. A quinta-feira será o dia em que o destino decidirá jogar sua cartada mais cruel, arrastando cada alma dessa trama para um abismo de segredos revelados e decisões desesperadas que mudarão o curso de suas vidas para sempre. O mundo de Nayane sofrerá um abalo sísmico quando ela se perceber completamente desconcertada pela presença magnética de Gael, sentindo que o controle que sempre ostentou sobre seus próprios sentimentos está escorrendo por entre seus dedos como areia. Ela tentará buscar um porto seguro na confidência com Esteban e Laurinha, mas o brilho em seus olhos denunciará que o perigo já entrou em seu coração e não pretende sair tão cedo. Enquanto isso, o festival de emoções atingirá um ponto de ebulição na sala de Janete, onde Agrado, com a voz embargada pela incerteza e a alma despida de máscaras, jogará uma bomba sobre Janete, Eduarda e Zuzu. Ela confessará o que todos temiam, mas ninguém ousava dizer. Ela não está pronta para o altar. Eu não posso me prender a um juramento quando meu coração ainda é um território em guerra. Casar com Leandro agora seria assinar o atestado de óbito da minha liberdade. Desabafará Agrado, sentindo o peso de uma decisão que esmagará os sonhos de quem a rodeia. A rede de intriga se tornará ainda mais apertada quando Alana, movida por uma inocência perigosa, comentar com Janete sobre a paixão avassaladora de Alaurzinho por uma mulher misteriosa, sem ter a menor ideia de que a empresária à sua frente é o próprio objeto do desejo proibido do rapaz.
O clima de tensão será brevemente interrompido pela leveza de Eduarda, que se permitirá um momento de pura alegria e diversão ao lado de Sol, ignorando que as nuvens negras da tragédia já se acumulam no horizonte. Nos bastidores do poder e dos negócios, a Laurzinho mostrará sua faceta de estrategista e despejará dicas de ouro para Janete e Palhares. Mas o brilho do lucro não será capaz de ofuscar o faro aguçado de Irene. A vilã sentirá o cheiro da traição no ar e começará a desconfiar de que a felicidade transbordante de Gael tem um nome e um sobrenome, Nayane. Ela observará cada gesto, cada sorriso, pronta para destruir essa união antes que ela se torne uma ameaça aos seus planos de dominação. A maldade não descansará, e Thalita lançará provocações venenosas contra Nayane, agindo sob a orientação fria e calculista de Rony, que move suas peças como um mestre do mal em um tabuleiro de xadrez humano. Mas o drama ganhará contornos de tragédia real quando a saúde de Valéria colapsar subitamente. Um mal-estar súbito e aterrador tomará conta da mulher, forçando Leandro e Eduarda a unirem forças em uma corrida frenética contra o relógio para levá-la ao hospital. No meio desse caos hospitalar, o coração de João Raul será trucidado sem piedade. Ele ouvirá, como se fosse um eco do próprio inferno, a declaração de amor de agrado para Leandro. Uma punhalada que o fará sangrar por dentro e questionar cada escolha que fez até ali. Ele sentirá o gosto amargo do fracasso e a dor de ver a mulher que ama se perder na imensidão de outro abraço. Eu perdi tudo o que importava, e agora só resta o vazio de uma promessa que nunca será cumprida, pensará ele, mergulhado em uma agonia que não conhece fim. No leito de dor, o segredo mais bem guardado de Valéria finalmente virá à tona em um momento de vulnerabilidade extrema. Ela olhará nos olhos de Eduarda e revelará a gravidade da sua doença, transformando a vida da jovem em um pesadelo de incertezas e medo. O ar ficará irrespirável, carregado de uma tristeza que ameaça sufocar qualquer esperança. E quando todos acharem que o dia não reserva mais surpresas, João Raul, movido por um impulso de vingança contra a própria dor ou talvez por uma tentativa desesperada de preencher o buraco em seu peito, cometerá o ato mais impensável de todos. Ele ignorará o tempo que pediu, ignorará a dúvida que o corrói e em um gesto que soará como um grito de guerra, pedirá Nayane em casamento. Será um pacto selado no desespero. Uma união nascida das cinzas da decepção que promete arrastar todos para um casamento de aparências e ódio. O que acontecerá quando Nayane disser o sim que mudará a hierarquia do poder? Será esse casamento a salvação de João Raul ou a sentença de morte definitiva para o seu amor por agrado? O precipício está diante deles e o salto é inevitável. Sexta. O pedido de casamento de João Raul e Nayane cairá como uma bomba atômica sobre a cidade, pulverizando as esperanças dos inocentes e erguendo um império de mentiras que ninguém será capaz de derrubar sem sair profundamente ferido. A sexta-feira será o dia em que o destino selará um pacto de sangue e aparências, transformando o que deveria ser amor em uma arma de destruição em massa. João Raul e Nayane, movidos por uma mistura tóxica de vingança e desespero, mergulharão de cabeça nos preparativos para a divulgação oficial do noivado, articulando cada passo como se estivessem montando um tabuleiro de guerra onde a verdade é a primeira vítima. Eles planejarão cada detalhe da notícia que rasgará o coração de agrado, enquanto a vilã saboreará o gosto metálico da vitória temporária. Eu vou mostrar para esse mundo que eu venci, que ele é meu e que ninguém, absolutamente ninguém, terá o poder de nos separar. Pensará Nayane com um sorriso gélido, ignorando que as bases desse compromisso estão apodrecendo por dentro. Enquanto isso, o clima de hospital será de uma tensão angustiante, e Eduarda, com a alma em pedaços mas a postura inabalável, garantirá que será a rocha onde Valéria se apoiará durante a cirurgia arriscada, transformando sua própria dor em um escudo de proteção para quem ela ama. A ganância e a ilusão também ditarão o ritmo nos bastidores do poder,
Pois Zilá, movida por uma ambição cega, acreditará piamente que o casamento de Nayane será o passaporte definitivo para sua reaproximação com Alaorzinho. Ela verá na união da filha a chance de ouro para recuperar o controle que perdeu, sem perceber que está apenas construindo um castelo de areia prestes a ser engolido pela maré do caos. Mas o verdadeiro incêndio acontecerá na alma de Agrado, que não conseguirá conter a fúria e o nojo ao ouvir a declaração pública de João Raul para Nayane. Cada palavra de afeto dita pelo homem que ela amou soará como um insulto à sua dignidade, uma provocação direta que a fará tremer de ódio e ressentimento. Como ele se atreve a usar as mesmas palavras que dizia para mim para selar uma farsa com essa mulher? Gritará o silêncio ensurdecedor de Agrado, enquanto ela sente o mundo ao seu redor desmoronar em um abismo de hipocrisia. A dor de Agrado não será solitária, pois Gael sentirá o impacto brutal da decepção. Ao saber que Nayane se casará com o rival, ele verá seus planos e seus sentimentos serem jogados no lixo, restando apenas a amargura de quem foi usado como um mero peão em um jogo de interesse. O jantar de noivado, preparado com um requinte sombrio por Zilá, será o cenário perfeito para um colapso emocional sem precedentes, onde cada brinde esconderá um veneno e cada risada será um grito de socorro abafado. Eduarda, mesmo mergulhada em suas próprias batalhas, não conseguirá desviar o olhar do sofrimento de Leandro, preocupando-se intensamente com o rastro de destruição que esse casamento deixará no coração do homem que ela admira. O discurso de João Raul sobre Nayane será a gota d'água para Valmir, que sentirá um incômodo visceral, uma repulsa que ele não conseguirá mais esconder ao perceber o nível de encenação envolvido naquela união profana. No ápice da noite, o ar ficará pesado e a verdade implorará para sair quando Eduarda finalmente romper o silêncio e se abrir completamente para Leandro, revelando segredos e sentimentos que podem mudar a dinâmica dessa guerra para sempre. O que restará da sanidade desses personagens quando as luzes do jantar se apagarem e eles forem obrigados a encarar os fantasmas que criaram? Quem terá a coragem de interromper essa marcha nupcial rumo ao desastre antes que o primeiro sim destrua todas as vidas envolvidas nessa teia de traições? O precipício nunca esteve tão próximo e o próximo passo será fatal para todos. Sábado. O chão vai desaparecer sob os pés de cada um desses personagens porque o sábado, dia 23 de maio, não será uma conclusão, mas o estupim de uma explosão emocional que deixará cicatrizes eternas na alma de quem sobreviver a esse turbilhão. O clima de desconfiança atingirá um nível insuportável e Leandro sentirá o peso de uma revelação avassaladora ao afirmar, com o coração em frangalhos, que está em choque absoluto com a postura de Eduarda. Ele não esperava que a mulher que ele acreditava conhecer fosse capaz de esconder segredos tão densos. No centro dos holofotes, o jogo de aparências ganhará contornos dramáticos quando Agrado, em uma entrevista explosiva com Thalita, abrir o peito e declarar para o mundo que Eduarda é a irmã que a vida lhe deu, a única alma em quem ela realmente confia. Ela é o meu sangue sem ser, o único porto seguro em um mar de traições, e eu morreria para protegê-la, proclamará Agrado, sem saber que cada palavra sua será uma facada no orgulho ferido de João Raul. O vilão sentirá o sangue ferver de ódio e a mente entrar em colapso ao ouvir Agrado descrever, com uma ternura que ele nunca mais terá, os seus verdadeiros sentimentos por Leandro. O ciúme doentio de João Raul será o combustível para uma fúria cega que ameaçará destruir qualquer chance de paz. Enquanto o ódio consome o protagonista, Valmir agirá como uma sombra perversa, sondando Irene sobre os próximos passos para aniquilar João Raul, transformando a lealdade em uma moeda de troca podre nos bastidores dessa guerra pelo poder. No território da luxúria e do arrependimento, Nayane tentará desesperadamente apagar os rastros de seu pecado e implorará,
com a voz trêmula de medo, para que Gael arranque da memória o encontro ardente que tiveram. Esqueça que eu estive em seus braços, esqueça que eu desejei você, ou esse segredo será a corda que vai nos enforcar. Suplicará ela, tentando manter a máscara de noiva perfeita enquanto seu mundo interno desaba em ruínas. A sedução também será a arma de Alaorzinho, que cercará Janete com um charme predatório, jogando um jogo perigoso de desejo que poderá custar muito caro para a empresária. Mas o perigo real virá das ruas, onde Bará lançará um alerta sinistro para Honey sobre os passos de Sinara, deixando claro que o sangue pode correr antes mesmo do sol se pôr. O silêncio se tornará uma tortura para Leandro, que sentirá um desconforto agonizante ao ser obrigado a olhar nos olhos de Agrado e esconder o segredo devastador de Eduarda. Ele sentirá que cada segundo de omissão é uma traição sem pena contra a mulher que ele diz amar. Eu estou sufocando com essa verdade, mas falar agora seria destruir o que resta de nós, pensará ele, enquanto o suor frio denuncia sua agonia. No submundo das fraquezas humanas, Cláudio colocará Valmir contra a parede com perguntas cortantes sobre os jogadores anônimos, ameaçando expor a fragilidade de um homem que finge ser inabalável. E quando a noite cair, a luxúria dos vilões selará novos pactos de maldade, com Zilá e Honey se entregando a um beijo carregado de veneno e ambição, provando que a aliança entre eles é forjada no fogo do inferno. O clímax dessa jornada de dor acontecerá no encontro fatídico entre Eduarda e Leandro, onde o ar ficará irrespirável, e a verdade implorará para ser dita. O que acontecerá quando o peso do segredo se tornar maior do que a vontade de proteger quem se ama? Será que Eduarda conseguirá manter Leandro ao seu lado enquanto a sombra da cirurgia de Valéria e as mentiras de Nayane cercam a todos como lobos famintos? O colapso total é inevitável e a pergunta que ecoa no vazio é uma só: quem restará de pé quando a última máscara cair no chão?